Estamos de volta agora com o segundo bloco do Tribuna na TV desse sábado. Né? No primeiro bloco aqui a gente está conversando sobre a história da Graça Fortes, né? Essa história que está no livro aqui, né? De como eles tiveram que sair da Angola, né? Como refugiados de guerra, né? Pela Guerra Civil, a chegar em Itajaí, as dificuldades de início. Né? E ela estava contando que 40 anos depois, né? Voltou para lá em 2015. Isso. E no ano passado, em 2022, 23. 2023, aí então voltaram lá com, né, de novo com essa, buscando até esse resgate com a sua ancestralidade, com a sua história perdida, digamos assim, né, ou passada. Sim. Que bacana essa história. O Graça, e como é que foi esse teu envolvimento com a questão do problema da igualdade racial? Assim, como é que começou essa trilha, essa Então, luta? quando eu me tornei professora, eu entrei com 18 anos, eu fiquei muito perplexa em ver que os livros, né? Eu trabalhei com alunos de primeiro, naquela época, primeiro ao quarto, hoje é o primeiro ao quinto ano. Uhum. E eu ficava me indagando, cada vez que eu pegava os livros didáticos, eu falei, mas a África, né? De onde está, assim? É lógico que não vai ensinar-se países para o primeiro ano, mas eu queria que falasse alguma coisa de cultura, porque o Brasil tem uma cultura afro-brasileira, né? Uhum. E onde é que está essa cultura afro-brasileira? Essa foi a minha primeira questão. A segunda questão é que quando se falava em qualquer coisa de África, até mesmo os colegas professores perguntando para mim, eles perguntavam de coisas que eu ficava muito perplexa. Nossa, como é que me pergunta uma coisa dessa? Que lá só tem mato, lá só tem savana. Vocês moravam em casa igual a nossa? Tinham ruas parecidas com a nossa? Eu ficava assim, falei assim, nossa, gente, é muito ruim, porque isso é uma falta de conhecimento que não se pode ter diante, principalmente, de um professor, né? Uhum. Então, se o professor tem essas indagações, Imagina as crianças. imagina as crianças. E isso não foi culpa do professor que não sabia, isso foi culpa de um sistema educacional que não abrangia a história da África nem afro-brasileira. Né? E se falasse do afro-brasileiro, só falava da parte da escravatura. E aquilo me incomodava profundamente. Eu falei, gente, mas nós não somos descendentes de escravos. Existe uma história anterior. E que história é essa anterior? É a história que eu conhecia. Embora o meu país, na época, era colônia, mas nós tínhamos ideias de onde saímos, quem éramos, né? Uhum. E o que é de fato, morar em países africanos. Que não é essa miséria e essa fome que era muito relatada. Né? Não estou falando que não tenha, tem, lógico, é a mesma coisa que eu sempre falo, e eu indaguei isso para uma diretora. Eu falei, pensa bem, se eu falasse que o Brasil são as favelas do Rio de Janeiro, eu estou certa de falar que o Brasil é só as favelas do Rio de Janeiro? Ela, não, porque não é só isso. Então, não é só fome, não é só miséria. E a fome, a miséria, a doença, eu nunca nem vi. Porque na minha vida, ali, como eu mesmo me relato, como você mesmo leu, Adilson, não existiu isso. Muito pelo contrário, tem uma coisa que me chama a atenção, tu fala, a avenida era asfaltada, já naquela época, em 1975, o asfalto chegou aqui na década de 90 em Itajaí. Isso. Então, assim, são essas coisas que as pessoas não tinham conhecimento, e é por isso que eu, no livro, relato com tanta peculiaridade de minúcias mesmo, de observações, para que as pessoas consigam entender que não era. Eu morava numa casa de alvenaria, né? Era mais graça você. Os pais eram ricos? Não, meu pai era pescador. Mas nós tínhamos uma vida boa. Né? Uma vida dentro daquilo que era possível ser uma vida boa, confortável, era uma vida confortável. Então isso foi me incomodando, sabe, Adilson? E aí, em 88, foi quando eu entrei, eu perguntei a diretora na época, que até hoje tenho contato com ela, que eu amo, que é a Cida Madeira. Ela falou assim, Graça, vai ter um evento da Casa de Cultura pelo professor José Bento, historiador. Tu queres participar? Precisa mandar um professor lá. Eu falei assim, eu quero. Sobre o que era? Era sobre o 13 de maio. Uhum. E na época, o Bento fez uma reunião lá, e naquele momento ele chamava, ele nos chamava para que a gente pudesse pertencer ao movimento negro
E aquilo para mim foi um chamado mesmo, né? Sem ele nem saber o meu nome na época, sem ele nem... Ele me chamou para essa questão. E foi ali que eu, conversando com o Bento e conversando com outros pares, eu falei, nossa, gente, é isso que eu preciso, a gente precisa desse movimento. Então, por isso eu entrei no Movimento Negro de Itajaí, que ele tem várias associações, tem um núcleo afro, inclusive, agora no último final de semana, dia 23, fez a festa de Nossa Senhora do Rosário, é uma festa cultural aqui de Itajaí, da cultura imaterial, então é importante, é reconhecida, né? Isso é muito interessante. Então, tendo em vista isso, eu falei assim, gente, é isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar, porque eu falo de uma África que ninguém nunca viu, e eu preciso contar para as pessoas que, por conta até mesmo do apagamento da história, né, de toda a falta de memória que se colocou, né, não querem memorizar, não querem lembrar que o Brasil teve escravização, mas quem eram os escravos? Que história tinham esses escravos? Né? De onde vieram esses escravos? Como é que eram as terras desses escravos? Então, eu resolvi trazer e me adequar a essa pauta exatamente porque ela me atravessa. Há um comentário que me surgiu agora, que um presidente nosso, brasileiro, esteve em Joanesburgo algumas décadas atrás, chegou lá e disse, nossa, gente, Joanesburgo é tão bonita que nem parece que é África. Né, para te ver como vai essa questão do imaginário que fala, né? É a mesma coisa que tive nos Estados Unidos. O pessoal lá, só que aqui no Brasil ou é Rio de Janeiro, Carnaval, ou é Floresta Amazônica. E não é. Né? Então, essas questões, esse imaginário popular é muito batido. Isso tem tudo a ver com o que tu falou agora, nessa questão de que, não, peraí, a África não é só savana, não tem só animais selvagens, né? Lá existem cidades muito desenvolvidas, né? Muito desenvolvidas. Inclusive, uma coisa que o povo brasileiro hoje sabe mais por conta de que a internet trouxe isso, essa aproximação. Por exemplo, no país de Angola, de Cabo Verde, Moçambique, a cada 6 músicas que toca na rádio, 4 são brasileiras. Eles conhecem músicas brasileiras que às vezes eu falo assim, gente, mas eu não conheço. Não, é do fulano e tal. Eles sabem o nome, sobrenome. Tudo. Eles têm uma aproximação e eu vou falar para você assim, eles têm um olhar de irmandade para o Brasil muito grande. E eles falam muito assim que realmente o brasileiro não conhece e precisava se aproximar mais, porque diferentemente de países europeus e o país, né, dos Estados Unidos, até inclusive do Canadá, que nos veem como menos-valia, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, gente? Mas nos veem como cucaracha, que eles gostam de falar, que todos os latinos são. Os africanos veem o brasileiro como irmão. E entendem todo esse processo que o Brasil vive, no sentido dessa cultura, dessa alegria que nós temos, né? Esse sorriso largo que o brasileiro tem, essa coisa de que vamos embora que vai dar certo, né? O brasileiro tem, esse é um ímpeto da cultura africana. A gente nunca fica se desmorecendo. Ai, não, talvez, quem sabe um dia. Não, a gente vai para frente. Você vai chegar lá e você vai sentir assim, ó, você vai ver, nossa, parece que eu estou no Brasil. Olha só. Né? Porque é essa sensação de estar muito próximo ao Brasil e ao brasileiro. Até porque isso é a história da África, mas é a história do Brasil também. Nós somos um país muito interessante. Meu avô paterno, ele era neto de escravo. Olha. Né? Então, eu acho que assim, ó, apesar de eu ser loiro de olho azul, mas tem também sangue negro nas minhas veias, como tem muita gente por aqui. Né? E esse resgate, então, resgatando a história, o movimento negro resgatando essa história, não está resgatando só a história de uma parcela da população. Eu acho que é de todos nós brasileiros, né? Eu falo que quando todo mundo fala, mas é mimimi, vocês falarem de racismo, vocês falarem disso, essa pauta, realmente não é mimimi. Porque se nós conseguimos ultrapassar todas essas madeixas que o Brasil tem, todo mundo ganha. É uma pauta do ganha-ganha. Né? Porque quando a gente vê as minorias, por exemplo, a população negra está dentro da minoria, maioria marginalizada, né? Porque nós somos 54% de pretos e pardos.
Mas nós não estamos em lugar de poder, lugar de destaque. Graça, mas isso é porque não quiseram ensinar, não quiseram aprender, não quiseram estudar, não quiseram... Mas por que não quiseram, né? Existiram leis, por exemplo, desde o século XIX, que proibiam estudar. Uhum. Pessoas de descendentes de africanos e escravizados não podiam estudar. Não podiam? Não podiam. Mesmo que quisessem? Mesmo que quisessem. Então, esse é o tal do racismo estrutural que você... Esse é o tal do racismo estrutural. E eu digo assim, nós temos... Quando o brasileiro fica... mas quando fala mimimi... Porque não é questão... Nós não temos problema, e isso eu quero que as pessoas entendam. Não é questão... mas vocês falam dos brancos... Ser um indivíduo branco e que tenha a cultura de ser antirracial, ele é sempre bem-vindo. Uhum. Aliás, eu quero mais pessoas brancas que estejam olhando para essa pauta, assim como você está fazendo, Adilson. Você está olhando, está conversando, está falando, está aprendendo e está ensinando também sobre essas questões. Uhum. Então, quando a gente fala, o que a gente fala? Agora, quando a gente fala que o sistema tem a branquitude, não é sobre o indivíduo negro. Sobre o indivíduo branco. É sobre o sistema. O sistema tem essa pauta de branquitude. Por quê? Durante muitos anos você não via, e agora dificilmente você vê um médico negro, você vê um advogado negro, você vê... Então, é isso que eu falo, a relação de poder. Mas Graça, eles não estudaram porque não quiseram. Não é bem assim, porque dia 13 de maio de 1888 foi-se dado a abolição da escravatura no Brasil. O último país a dar a abolição na América. No dia 14 de maio de 1888, para onde foram esses negros? Eles não tiveram mais onde ficar, eles não tinham mais identidade, porque não se tinha direito a fazer documentos. A certidão deles é aquela certidão de compra e venda. Então, eles não tinham documentos, eles não podiam trabalhar. E, naquela semana mesmo, eles fizeram a lei da marginalidade. Que quem não trabalhava tinha que ser preso. Vagabundo tem que ser preso. Essa frase vem de lá. Então, por quê? Porque fizeram essa lei. E como que vão dar... Transformaram os trabalhadores forçados em marginais. Então, a partir desse momento, por isso que eu falo que essa estrutura, ela é colocada, ela foi construída no Brasil, né? Esse sistema, e é contra esse sistema que a gente precisa lutar. Porque até hoje, nós estamos vendo ainda, agora é que a gente está discutindo mais, agora que estamos sentando, agora que estamos conversando sobre essas coisas, e agora porque tem leis afirmativas. Né? Leis que trabalham sobre isso, como a 10.639, que é a obrigatoriedade de trabalhar a história da África e afro-brasileira dentro da educação, coisa que a gente está lutando para que seja implementada. Pois é, eu ia perguntar, isso está acontecendo? Não, ainda não. Então... Mudou a educação hoje, quando tu entrou e hoje? Tem uma diferença já? Tem uma diferença muito boa. Porque de quando eu entrei não se tocava nesse assunto. Hoje é lei. Então, a partir de 2023 é lei. 2003 é lei. Mas eu quero falar para você que Itajaí, ela tem uma pauta desde 1993, quando foi assinada a lei pelos vereadores de inserir no currículo escolar História da África e Afro-Brasileira. Mas, infelizmente, foi engavetado. Existe a lei, mas não... Não foi cumprida. Em 2023, ela se tornou nacional. Então, o Itajaí teve um percurso 10 anos antes. Uhum. Né? E não foi feito. Em 2003 foi assinado pelo então presidente da República na época e instalou a Lei 10.639 para trabalhar sobre essa temática. Só que para implementar isso, o Movimento Negro de Itajaí fez, a partir de 2005, uma frente para que seja implementada. Hoje, por exemplo, tem o projeto Itajaí Sem Racismo, que é para as escolas, inclusive, trabalhar. Mas eu fui convidada por algumas escolas, inclusive eu quero parabenizar aqui a direção do Pedro Rizzi, que me convidou, que foi uma das únicas escolas que trabalhou essa temática. E tem que ser trabalhado, não é em novembro, tem que ser trabalhado de fevereiro a novembro. O ano inteiro, né? O ano todo. Né? Porque a lei fala que isso, inclusive, ela é inserida na LDB.
Uhum. E ela precisa ser colocada. E ela não é... Não estou pedindo favor, é a lei, tem que ser cumprida, não é isso? Uhum. Mas só que não é. A Grazi até comentou, que teve aqui alguns dias atrás, que ela faz esse trabalho no Instituto Sorrir hoje, Isso. né? É uma das únicas instituições que trabalha de janeiro a janeiro Uhum. sobre a temática. E não existe, de repente, ninguém teve a ideia de ir lá conhecer esse projeto e levar para as escolas? Nossas autoridades da educação não fizeram isso? Ainda não fizeram isso. E eu já tive lá e é um trabalho maravilhoso, Adilson. É um trabalho maravilhoso. Eu estive lá com os alunos dela, inclusive contando a minha história para eles. Foi um trabalho primoroso. Uhum. Né? Parabenizar a Grazi e Eli Santana por esse trabalho, porque é maravilhoso mesmo. Tá certo. Ô, Graça, uma coisa aqui, uma curiosidade. Estás mudando o teu nome? Então, é moda, né? Tá certo. Em 2005, eu participei da primeira conferência da igualdade racial em Brasília. Uhum. E lá eu conheci um grupo de angolanos que faziam parte do Acnur, inclusive, né? E eram a maioria de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nós acabamos nos aproximando, tendo bastante troca, né? A partir daquele momento eu viajei algumas vezes para Minas, eles vieram para cá também. E eles falaram assim, Graça, tu tens que ter um nome africano. Eu falei, realmente eu tenho vontade de ter, mas eu não tenho. Porque pela colônia também foi retirado os nossos sobrenomes, né? Então, eles fizeram um ritual lá. Então, nós vamos fazer um ritual e nós vamos te dar o nome. E eles elegeram esse nome, no ritual surgiu esse nome, Luege. Uhum. Né? Luege, L-W... W-E-J-I. Luege. Esse nome ele é bastante popular em Angola, porque ele fala de uma princesa que viveu mais ao norte de Angola, né? E essa princesa Luege, ela se apaixonou por um homem de uma outra aldeia, que não da aldeia dela, e, portanto, ela já era prometida a um outro homem, né, que o pai, como rei, já tinha estabelecido isso. E ela, no dia do casamento dela, ela fugiu para ficar com o grande amor da vida dela. Então, eu achei tão linda essa história, e eu falei, não, realmente sou eu. Não que eu tenha fugido, né, do meu casamento, sim. Mas eu achei linda essa história e também impactante, assim, né? Que ela teve essa audácia de fugir do palácio para se encontrar e viver com um grande amor, seja lá onde fosse, né? E então, por isso, eu acabei adotando Graça Luege Fortes, inclusive é assim como eu assino como autoria, né? Por conta de ter esse Luege, que é um nome muito angolano. Certo. No documento ainda no documento ainda continua com Graça Maria da Cruz Fortes. Bem português. Bem português. Mas Luege também é um nome bonito. Muito, também gosto. Tá. E falando um pouquinho mais desse livro, esse aqui é o volume 2. Isso. Certo? Isso. E tu participou do volume 1, não? Do volume 1 eu não participei, também foi um projeto, inclusive ele se tornou um best-seller, porque ele teve muitas vendas, né? Ele tá, inclusive, foi lançado internacionalmente também. E hoje ele tá participando, a partir de 2026, né? Ele vai para as bibliotecas das escolas municipais de Balneário Camboriú, como um dos livros indicados para os adolescentes lerem, porque são histórias de mulheres reais, né? E mulheres pretas que têm uma história relevante e que precisa realmente ser contada não só para os adultos, mas também os adolescentes podem ver e ouvir sobre essas histórias. Tá. E me diz uma coisa, vai sair uma terceira volume? Olha, tem um projeto, a Cibele, que é dona da editora Experience de Balneário Camboriú, tem esse projeto para lançar o terceiro, né? Inclusive, ela já fez assim, uns convites bem... vai participar do terceiro, Graça? Eu falei assim, quem sabe? Eu acho que deve, sim. Tem uma escrita muito didática, muito gostosa de se ler. Que bom, obrigada. E eu espero conseguir, né, que esteja logo no mercado esse livro, né, que possa indicar que, olha, vocês, do livro da Graça, aquela história, você pode encontrar na livraria tal, aqui em Itajaí. Podem ir lá agora, adquirir lá na livraria
partir do dia 6, na livraria Top Em Balneário Camboriú, no Shopping Atlântico. No Shopping Atlântico. Tá. E a educação de Itajaí não se manifestou ainda no interesse? Olha, eu quero, pro próximo ano, eu quero levar para falar sobre isso, né? Quero marcar uma reunião para falar sobre isso, para ver também se eles adquirem e colocam nas escolas públicas de Itajaí. É que se publica tanta coisa efêmera, tanta coisa sem sentido, e isso aqui trazendo histórias reais, como a tua história, que é uma história de superação, né, que nos ensina muito enquanto cidadãos itajaenses e brasileiros, né? Eu tenho certeza que tem uma riqueza enorme aqui dentro desse livro, né? Eu acho que todo adolescente, todo aquele jovem precisa conhecer um pouco mais disso. É bem interessante, exatamente por isso. Eu escrevo o livro exatamente para trazer o imaginário, né, contribuir com o imaginário, que as pessoas não têm esse conhecimento de o que é um país africano, o que é uma cidade africana. Tá. E passa pela tua cabeça fazer um projeto autoral teu mesmo? Então, eu tô nesse projeto já, né, tenho engavetado aí já escrito um outro livro, e eu provavelmente em 2026 estou publicando um livro só meu, né? De autoria minha mesmo. Certo, mas contando tua história também ou com outros assuntos? Não, ela tem uma inspiração na história dos meus pais. Ela não é a história dos meus pais, mas eu estou me inspirando naquela história deles. Tá certo, então. Bom, Grazi, nós estamos chegando no final. Eu queria deixar um tempinho aqui para as tuas considerações finais, né? E convida até o pessoal para ir no lançamento agora. Sim, pessoal, se vocês quiserem, tá lá no lançamento, dia 6, na livraria Top Livraria, em Balneário Camboriú. Eu quero agradecer de novo a você, Adilson, por ter me convidado, né, por estar aqui. Espero que vocês consigam adquirir esse livro, porque tem não só a minha história, mas história junto comigo, são 20 histórias de mulheres negras, mas de superação, de sucesso, e também pautada nas histórias reais delas. Eu acho interessante trazer isso para que a gente possa conhecer também um pouquinho, mas acima de tudo, assim, ver com os olhos de olhar, né? Outras histórias, é importante isso. Obrigada mais uma vez, Adilson, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, eu te admiro muito mesmo, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto jornalista, né? Eu te admiro muito e eu quero te agradecer muito o fato de estar aqui. Imagina, eu que agradeço, virei teu fã. Tá? Já gostava muito de ti, né? Desde a época da escola, do João Duarte, quando tu acolhia o nosso filho lá, né? E agora mesmo, lendo, como eu falei no início do programa, realmente me impactou bastante, né? Me deixou muito feliz com a beleza, né, que foi descrita ali, com a leveza que foi descrita, e no final arrebatou, mesmo com aquela fuga abrupta, digamos assim, que né, deixa bem claro que não sabia o que estava acontecendo, né? E simplesmente abandonaram tudo, entraram no barco e vamos embora daqui, né? Então, uma história bastante impactante. Tenho certeza que você que tiver esse livro vai se impactar, vai se emocionar como eu me emocionei, né? Graça, muito obrigado de novo, tá joia? E as portas estão abertas. Quero que tu lance o teu próprio livro novamente no ano que vem. Se precisar de ajuda, eu ajudo nesse processo, né? Bom, obrigada. E vamos juntos, né? Vamos juntos, vamos construir uma história melhor para a nossa cidade. Muito obrigada. Tá. Então, agradecendo aqui ao Guilherme, as imagens do Kaique Vitor, ao trabalho do Fabiano aqui no estúdio, e com a coordenação geral do Osmar Teixeira e direção geral do pastor José Carlos Francelino, nós ficamos por aqui, né? Lembrando que em breve nós teremos aqui o Jornal do Meio-Dia e voltamos nós com o programa Tribuna na TV no próximo sábado. Um grande abraço para vocês e até lá.